Deixa eu desligar aqui.
Sim. Sim. Princesinha, tô com problema na câmera. Peraí que eu tô resolvendo, tá? Tá bom. Oi, gente, boa tarde. Vou colocar meu celular aqui para carregar. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Joia, e vocês? Como estamos? Deixa eu arrumar os slides aqui. Pra gente compartilhar a tela. Não, não era essa que eu queria não, mas ok. Já vai chegar a outra. Então, todo mundo aprendendo, né? Ficar mexendo. Nossa, é um rolo, né, menino? É, Esse Zoom, eu até achei ele bem fácil perto de outros aplicativos, mas nossa, ainda assim a gente dá umas apanhadas, né? com certeza. Deixa eu colocar meu celular aqui para carregar. Tá bom. Meu óculos. Vocês estão vendo a tela? A tela estou vendo. Soluções naturais. Isso. Aí se eu mexer aqui, ó, vai, né? Aí você abre ele no arquivo. Não, não quer abrir, você acredita? Na verdade ele abre, mas aí ele não funciona para trocar. Tá pequeno? Sério? Sério. Tá pequeno? Não, aí tá. Priscila, tá aparecendo só o ícone. Ah, A tela não. e agora? Não.
E agora? Agora sim. Uhum. Então deu certo. Nossa, minha laranja lima tá no fim. Tem que comprar uma de 15. Gente, então, eu acho que a gente pode. Eu posso começar a me apresentar enquanto a Lud resolve a câmera dela, que tá com problema, Ótimo. né? Aí ela vem se apresentar quando ela for começar a falar. Deixa eu colocar no mudo aqui também meu WhatsApp, senão vai ficar. Certo. Aqui. Vocês estão enxergando a tela, né? E se eu passar, ela passa também, né? Passa. Certinho, gente. Então, boa tarde a todos. Hoje, adoro quando as pessoas abrem a câmera, gente. Vocês são ótimos. A câmera dela tá com problema mesmo. Então, a gente elaborou essa classe, a gente deu uma reformulada nela, né? Esses slides são da nossa parceira de trabalho, da Érica. E a gente reformulou conforme a nossa necessidade, né? De uma forma mais simples, a gente colocou mais simples ainda, né? Agora eu não quero mudar para mim. Quem sou eu, né? Meu nome é Priscila. Boa tarde para vocês. Eu sou bióloga, eu trabalhei com libélulas e insetos bioindicadores na faculdade. Eu trabalhava com a avaliação, né, da qualidade dos riscos. Aê, Pri! Deu certo. Eu trabalhava com os insetos, né, bioindicadores. Na verdade, eram várias famílias, né, que indicavam para a gente se estava boa a qualidade da água, certo? Gente, se alguém quiser abrir o microfone em algum momento da classe para falar, eu fechei todos para não dar interferência, tá? Então, eu avaliava a qualidade dos rios, né? Daqui da região, na verdade, do sudeste, né? De Minas, ali de Uberlândia, né? Daquela região. E através dos bichinhos, né? Eles nos mostravam qual que era a qualidade daquela água. Né? Tem espécies que ocorrem em águas mais poluídas, tem espécies que ocorrem em águas mais limpas, né? Então, eu me formei e aí eu fiz meu mestrado em ecologia, né? Eu sou professora de ciências também, mas eu abandonei meu cargo no estado esse ano, depois da pandemia, e foi maravilhoso, porque eu ganhava muito mal, né, no estado. E era muito incompatível com a energia que eu dedicava, né, para a escola. Então, foi maravilhoso, né? Eu abri mão do meu cargo público para me dedicar somente à aromaterapia, né? A trabalhar na Duterra. Então, eu sou aromaterapeuta, né? E sou formada em mediação de conflitos também. Brincadeira, gente, é que eu sou mãe de 2 crianças. Então, a gente sabe como é que é o sistema aí, né? Prim, acho que você pode se apresentar e aí a gente pula para cá, depois eu venho aqui. Gente, eu tô no computador e no celular. Então tá dando eco. Deixa eu dar mudo aqui no meu. Vê. Ela tem que desligar um dela. Tá dando um um áudio. Você vai ter que desligar um áudio, Prim. Desliga o áudio do celular. Tá desligado. Eu vou ter que sair do computador, não vai dar certo. Deixa só os slides, né? Resolveu. Porque eu preciso do computador também para enxergar a tela maior, só que o meu computador, a câmera resolveu não funcionar. Aí eu tô duplicada aqui.
Tô no computador e no celular, mas enfim, vai dar certo, gente. Já estamos aqui, né? Então, eu sou Ludmila, né? Cadê meu slide, Prim? Não passou? Foi. Foi, isso. Eu sou bióloga, né? Formei aí perto da Priscila, a gente fez faculdade no mesmo lugar. E eu sempre trabalhei com planta, trabalhava com identificação de planta, tudo com base para restauração, né, de áreas degradadas. E aí eu passei a faculdade tentando me encontrar ali, né? Aí conheci a agroecologia, permacultura, comecei a aprofundar nisso. E aí, através disso, que eu comecei a trabalhar com plantas medicinais. Comecei a trabalhar com plantas em 2012. Comecei a trabalhar com plantas medicinais, mais aplicada à cosmética natural, e já entender um pouco de princípios ativos, né, formas de extração dos princípios ativos, trabalhar com tintura bastante, né, e sempre óleo essencial para cosmética, né. O melhor óleo essencial para pele, para micose, para qualquer coisa desse tipo assim, né? Estava sempre nessa busca aí. Aí, enfim, trabalhei com vários óleos já aqui do Brasil, né, gente? Já fui revendedora de várias marcas, já conheço óleos também de fora do Brasil aí. E aí, esse ano, na pandemia também, a Priscila já estava na doTERRA, né? E aí, enfim, eu conheci a doTERRA, fiquei, né, super encantada aí. Tava totalmente, assim, de acordo com o que eu estava vivendo, assim, na minha vida, né? Eu moro num sítio, junto com meu companheiro, e também tem 2 filhos, né? A gente planta e, enfim, meu companheiro faz um trabalho também com coleta de açaí jussara, né? Ele processa. Enfim, a gente tenta viver vários princípios aí da permacultura. E aí a doTERRA, enfim, veio para somar demais aí, né? Para ter realmente esse viés bem terapêutico, né? Que era uma coisa que eu não conhecia, né? Antes da doTERRA. Trabalhava sempre com óleo essencial, mas nunca tinha tido esse viés tão terapêutico como é aqui, né? Porque os óleos têm essa questão, nem sabia que existia grau terapêutico, vocês vão saber. Daqui a pouco a gente vai começar a falar. Mas eu acho que é mais ou menos isso, gente, que eu tenho que falar de mim. Assim, vamos passar então? Vamos embora? A gente já vai começar? Já entrou? Nem vi quem tá aqui. Pri, então, já que você começou a falar essa parte, eu vou só comentar da empresa, né? A gente se alinhou muito, gente, com o propósito da doTERRA, né? Porque, que nem a Lud falou, a gente tem os nossos princípios, né, ambientais, a gente é bióloga, né? E eu sou ecóloga também. E a Lud sempre trabalhou com a questão da agrofloresta, então, assim, não faria sentido nenhum a gente trabalhar com uma empresa que desmatasse áreas e áreas, né, a fio aí, para poder obter um óleo. Então, eu vejo que a doTERRA, ela pensa o seguinte: bom, eu quero extrair óleo o resto da vida. Então, para isso, eu preciso ter floresta para o resto da vida, né? Então, ela preserva, ela faz um trabalho ambiental, na verdade, socioambiental. Ela não só vai em busca, né, do local, a gente vai falar um pouco disso mais para frente, né? Em busca do lugar onde a planta nasce realmente, né? Ela não planta as espécies, ela vai onde a planta nasce, na sua origem, aí, no seu habitat natural, por causa desse grau terapêutico que a Lud começou a mencionar aí, né? Então, por isso, ela chega lá na comunidade, às vezes muitas comunidades faziam trocas, né? Nem vendiam o óleo. Na verdade, a comunidade trocava por um prato de comida, né? Por utensílios que ela não tinha, de tão degradada que era essa questão em essas comunidades.
a doTERRA chega com uma nova proposta, né? A doTERRA investe nessas comunidades para ela poder realmente empoderar essas comunidades, né? Porque ela não quer apenas um óleo, ela entende que tudo importa, todo o processo, inclusive para a energia do produto, né? Então, assim, se a gente quer ter um produto de trabalho escravo, não, né? A gente não quer ter um produto de trabalho escravo, né? De trabalho infantil. Então, a doTERRA chega para restaurar os corações dessas pessoas e da gente, né, que trabalha, que somos as líderes aí que trabalham, né, com os olhos. E trazer esperança, né, gente, porque eu vejo que é uma empresa do futuro, né, é uma nova visão de mundo, né, uma visão de mundo holística, que preocupa com todas as partes do processo, porque realmente tudo é uma coisa só, né? Então a gente está aqui para viver os nossos sonhos também, né? Porque a doTERRA paga a gente muito bem, inclusive. Obrigada. Gente, só complementando aqui o que a Priscila está falando, esse slide aqui que ela colocou, não fui eu que fiz esse slide já estava na classe, quando eu comecei a dar classe junto com a Pri, porque enfim, né, eu estou sempre com a Pri, que, né, enfim, né, quem está me guiando aqui na doTERRA. E eu achava assim, eu falava, nossa, mas como que a gente começa na classe com um slide desse, né, nada a ver, falando da doTERRA. Gente, mas parece até besteira, mas foi exatamente o que a doTERRA fez na minha vida. Trouxe esperança, restaurou o coração, sabe? A gente tem conseguido trilhar um caminho muito legal aí com essa questão de liderança também, e tem possibilidade a gente viver, a gente vive vários sonhos, né? E como eu falei, eu sempre trabalhei com plantas, sempre, gente, né? E tipo assim, eu achava que nada mais ia me surpreender. Eu destilava óleo, tinha parceria de destilação. Aí eu falava, não, nada mais vai me surpreender com óleo essencial nessa vida, né? E é engraçado que quando a gente tem um trem ali que a gente gosta de fazer, a gente pode até tentar fazer outra coisa, mas nosso coração não canta, né? E aí eu acho esses lá, eu falava, não, nada a ver, mas hoje é isso aí, gente. Tanto é que eu nem falava desses slides, eu falava, não, ó, Priscila, pode falar você. Mas, enfim, é isso aí. Pode passar, Pri. Bom, a gente começa logo com essa imagem, né? Que ela vai bem de encontro, assim, ela é meio que o oposto, né, do que a gente está querendo trazer para vocês, né? A gente, assim, através do doTERRA, né? É uma imagem que quando eu olho para ela, eu não tenho, assim, hoje, né? Depois de tanta vivência, do entendimento que eu tenho hoje, não é uma imagem que me traz conforto, né? Não é uma imagem que me traz segurança, não é uma imagem que eu não acho nem bonita, não acho nem assim, não gosto nem do padrão de cores dessa imagem, né? Porque eu vejo o que tem por trás, né? A gente hoje tem uma indústria mega, que é a indústria dos alopáticos, né? Que é a mesma indústria do remédio, né? É a indústria que fabrica os agrotóxicos. Então, aí nas plantas, né? No alimento que come. O brasileiro é aí o país que mais usa agrotóxico, né? A gente consome em média 5 litros de agrotóxico ano nos alimentos que a gente ingere, né? Isso é um dado antigo, tá? Já tem uns anos, pode ser até que tenha subido já. Mas, e é isso, gente. É uma indústria que ela prega, ela quer, na verdade, ela não traz cura, né? Ela te dá uma solução para um sintoma, né? Enfim, sintetiza alguma coisa para te dar uma solução ali momentânea para aquele sintoma e vamos embora, né? Porque o conhecimento ele não começa, né, ali, seja ali no físico, te dando um incômodo, já começou em outros níveis, né? O adoecimento ele começa quando ele chega no físico, na verdade é o último nível, né? É assim, é o aviso, tipo assim, todos os outros avisos a gente pode ignorar. Quando chega no físico, normalmente a gente vai tomar uma atitude, né? E os alopáticos, eles trazem essa questão para nós, né? A indústria farmacêutica hoje, o que ela traz para nós é isso, né? Pode passar, prima. E aí essa imagem, né? Primeiro que você olha assim, já o padrão de cores é totalmente diferente, né? O padrão de formas, né? A diversidade que a gente tem nessa imagem é muito diferente assim da outra, né? Que já assim, para mim já é uma imagem que lembra muito vó, né? Lembra muito vó, eu acho, essa imagem, porque nós, né, muitos de nós temos aí as avós, né, as avós raizeiras, né,
as avós que tratavam meio com ervas, com chá, enfim, com a tintura, né? Enfim, com aquela massagem, alguma coisa ali que ela mesma fazia. E é isso aí, gente. E esse conhecimento está se perdendo muito, né? E a gente tem a oportunidade, né? Nos tempos para cá, isso começou já, né, a rolar, né? A gente no Botuca resgata um pouco dessa questão das plantas, né? Traz esse conhecimento da medicina das plantas, que é particularmente o que eu acredito hoje, traz a cura para nós, né? Tanto ali uma situação física emergencial, quanto para uma questão vibracional, né? Que elas trazem para a gente, que vocês vão entender daqui a pouco. Pode passar, Pri. Então, esse slide, né? Fala da história da aromaterapia. Essa semana agora, eu cadastrei a minha cunhada, né? Minha concunhada. Aí ela falou assim, nossa, eu quero comprar um kit porque tá muito na moda isso aqui, né? E a gente escuta demais isso, que a aromaterapia tá na moda, né? Na pandemia, então, explodiu, né? Explodiu. Aí fala, não, realmente tá crescendo demais, assim, né? Mas não é porque tá na moda, eu acho que é um termo bem esquisito de falar. Porque assim, o uso das plantas ele é milenar, gente, muito antes do que a gente imagina, muito mais do que hoje, porque realmente não existia, né? Não tinha remédio alopático, não existia nada. Realmente a questão dos remédios é o que é o verdadeiro mesmo. Eles aqui, estava morto, tá. Até ela nos traz tudo isso, né? Ela nos traz o alimento, e ela nos traz o remédio também. A gente tem alguns dados aqui, né? Fala de 40 mil anos antes de Cristo, na Austrália. Os aborígenes já usavam a melaleuca, né? Que é o nosso tea tree, que é a árvore do chá, que é um óleo essencial muito conhecido aí no mundo. Acho que só não mais que a lavanda, mas ele é super difundido. Nessa época, a gente não fala de óleo essencial ainda, tá, gente? A gente fala de planta ainda, né? As plantas, enfim, elas têm muitas formas de uso, né? Várias formas que a gente consegue extrair princípio ativo, né? O óleo essencial realmente é a mais potente. Mas aqui a gente já tem esse relato, porque a melaleuca, ela é uma originária da Austrália e ela cresce muito nas encostas assim, dos lagos, né? E essas árvores, elas caíam as folhas, né, dentro dos lagos, e as pessoas se banhavam nesses lagos e começaram a notar que elas começaram a ter uma melhora em questões de pele mesmo, né, em afecções de pele, porque ela tem essa propriedade mesmo, né, o tea tree, ele é muito antifúngico, antibiótico, antibactericida. E aí eles se atentaram já para o princípio ativo dessa planta, né, um princípio ativo muito forte dessa planta, que é esse. A gente tem aqui também na Índia, né? No Egito, a Cleópatra também é uma história bem interessante, que ela não era uma mulher, né? Pelos escritos, assim, né? A gente tem essa informação que ela não era uma mulher que seguia o padrão de beleza da sociedade, né? Só que a Cleópatra era uma mulher muito sedutora, era uma mulher muito interessante, muito atraente, né? Ela teve esse feito aí de conquistar 2 Césares, né? Ficou conhecida como isso. E eu já ouvi várias coisas da Cleópatra, né? Que ela usava babosa, que a babosa era um dos segredos de beleza dela, que ela tomava banho com leite de cabra também, né? E com rosas. Então, assim, era muito dos segredos aí dela, né? Do poder dela mesmo de sedução ali. Enfim, a gente tem vários relatos aqui. Deixa eu ver coisas interessantes para falar aqui. A medicina Ayurveda, né, 1500 anos antes de Cristo, ainda na Índia, já fala de massagem com óleo, sabe? E, enfim, na época de Cristo, aqui, eu tô falando só, acho mais importante, a gente tem muita história, né? Fala desse Galeno também, que ele era o médico dos gladiadores, né? Então, enfim, a gente sabe, né? Tinha uns embates lá, e ele cuidava dos gladiadores também com plantas, né? E aí, quando Jesus nasceu, a gente já se fala de óleo essencial, né? Até um pouco antes. Tinha algumas técnicas mais rústicas de destilação de óleo, né? E os 3 presentes de Cristo,
foram esses, né? Foram mirra, o olíbano e o ouro, né? Aí muita gente acha não é o olíbano, é o incenso, mas é porque o olíbano é a árvore incenso, né? É o frankincense. E aí, naquela época, eles eram considerados assim, o valor deles era equiparado, a da mirra e do olíbano era equiparado realmente ao ouro. E quem já pegou esses óleos na mão, gente, sabe o poder que eles têm, assim, né? E aí, enfim, depois de Cristo, no ano 1000 depois de Cristo, já começou a aprimorar bem, né, as técnicas de destilação. A gente teve aqui também a do Império Romano, é um marco bem interessante. Foi no ano 476 depois de Cristo, que começou a ter essa confusão já entre magia e ciência e já julgar, né, as mulheres aí que trabalhavam com isso como as bruxas, né? Que nada mais eram do que as alquimistas mesmo daquele tempo, né? Que estavam ali buscando conhecimento, que era tudo muito empírico, né? Gente, foi construído conhecimento acerca das plantas, foi construído de uma maneira muito empírica, de observação, né? Através de ver que os animais onde iam buscar o remédio, né? Quando passava mal, quando tinha picada de cobra, quando tinha alguma coisa, observar onde os animais iam, qual planta que eles usavam, né? E aí depois começar a usar também. Todo mundo foi construído dessa forma. E muito por mulheres, né? As mulheres, elas estão aí até hoje à frente. A maioria de estilo óleo essencial são mulheres. As mulheres, elas tinham essa missão também de ficar em casa, né? Cuidar do plantio, de cuidar da lavoura e de cultivar ali as medicinas, né? Acontece isso muito até hoje, é assim, né, gente? Isso fica muito concentrado mesmo na mão das mulheres. E aí começou a ter essa confusão de queimar, né, as mulheres, realmente, a Inquisição, esse Papa Gregoriano aqui, né, que teve a Inquisição por 300 anos, gente. Rolou essa história e exatamente relacionando o uso de ervas ligado à bruxaria mesmo, né? Uma tremenda confusão. Mas pode estar, Prim. Tem mais alguns fatos aí para falar para vocês. Essas aqui já é bem mais atual. É interessante de falar também, né? Na Europa, no século XIV, teve a peste bubônica, né? E o que aconteceu? As ervas começaram a ser queimadas nas ruas. Essa foto aqui, os médicos usam essa máscara, porque eles colocavam na ponta do bico, porque eles começaram a observar que os perfumes não ficavam doentes, né? Os perfumistas naquela época, quem tratava realmente das plantas, né? E o perfume, tem até escrito aqui, né? Ele significa por fumaça, porque era muito comum, né? Foi assim um uso muito, os primeiros usos aí mesmo foi essa questão de queimar, né? Até hoje isso existe também, né? A gente faz as fumações, aí fala, faz fumação, é muito ligada a mesmo. Tem gente até que acha que é, né, misticismo, que é, porque a energia das plantas, as plantas têm essa ação, né? E quando você queima, defuma, você está trazendo a vibração para a sua casa. E cada vibração é alinhada com sentimentos, né, gente? Então, se a gente quer elevar ali a energia da casa, realmente os sentimentos que estão por ali, né, energeticamente, a frequência em hertz, a gente usa as plantas, né? Eles fazem isso com a gente também, depois eu vou falar um pouco disso. E aí os médicos usavam isso, eles colocavam na ponta. Tem gente que fala que tem gente não, né? Tem relatos que fala que era pinho, alecrim e olíbano. E também tem relatos, eles colocavam no algodãozinho, né? Tem relatos que falam que tinha vinagre também, né? Que são também antissépticos. E esses óleos são poderosos antissépticos, né? Então, eles começaram até essa estratégia aí. E aqui já no século XIX e XX, né, a Revolução Industrial, que quando surgiu aí o ácido salicílico, né, foi a da bala mágica, porque com a Revolução Industrial, com as jornadas de trabalho começaram a ser muito intensas. E aí ela era tipo, não podia ficar doente, não podia ter dor, não podia ter nada, né? Então era melhor tomar uma aspirina e vamos embora, né? Vamos ver, vamos olhar para nada, né? Vamos tratar ali o toma e continuar trabalhando, né? Cumprindo a jornada. A gente tem aqui também na França essa história super interessante também do René Cossé, que ele teve um acidente, né? Ele tinha queimado o braço e deixou cair um tonel de lavanda no braço dele.
E aí foi um sucesso, né? Porque aí começou a ser descoberto aí essa super função de renovar celular aí da lavanda, né? Porque o braço teve uma melhora, assim, incrível. Foi através de um acidente, né? Já se destilava naquela época, né? A lavanda e vários óleos realmente são conhecidos muito no mundo da perfumaria, né? E às vezes alguns começaram até a ser utilizados por esse uso e depois, enfim, várias coisas vão sendo descobertas, né? Aqui, vamos embora. Tá, agora a Priscila vai falar um pouco do projeto da Doterra, que o seu também não estou podendo falar muito bem ainda. Então, gente, aí a gente tem hoje em dia até, inclusive, a faculdade, né, de aromaterapia, a Shirley Price, que foi fundada em 1978 no Reino Unido. E em 2008 surge a doTERRA, né? A doTERRA vem com as propostas que a gente comentou no começo da classe, né? Essa questão do co-impacto, essa questão de preservação ambiental, né? De a gente extrair óleos apenas. Ixi, parece que vai chover hoje por aqui. Essa questão, né, de apenas extrair óleo se a gente fizer uma parceria ecológica, né, com a comunidade que extrai óleo. E tudo isso a gente encontra no Source2You, né, que é o site ali que tem todas as informações da doTERRA, inclusive as avaliações técnicas, né, quanto ao certificado de pureza atestado e garantido, né, dos óleos essenciais, né? São feitos vários testes, a gente vai falar um pouquinho disso depois. E o Healing Hands, né? Que é essa questão humanitária, né? A gente investe realmente nas comunidades, né? Para a gente poder trabalhar com elas, porque senão não faz sentido, né? Se a gente não for empoderar as pessoas. E é basicamente isso. A gente pode procurar lá no site, né? Só se você digitar Source2You aqui, né? Source2You doTERRA, aí você encontra, tá? Essas informações. E aí, gente, eu sem nenhum vidro de óleo aqui perto para mostrar, mas aí você tem acesso a tudo, essas informações, testes químicos, cromatografia, na bundinha do óleo, ó, porque tem o número do lote, né? Então, assim, muita gente fala, mas não sei o quê, que falar todo mundo fala, né, gente? Mas, enfim, aí a gente tem acesso a informações através do número do lote, óleo, tá? Então, vamos lá, gente. Os óleos, né? Ele tem propriedades terapêuticas e farmacológicas. Fala lá com a pessoa aqui. E aí, o que acontece, gente? Terapêuticas e farmacológicas, porque eu comentei algumas vezes, que a planta ela traz a sensação vibracional, né? E farmacológica é mesmo, é um efeito sistêmico muito rápido, porque o sistema das plantas ele é muito parecido com o nosso. Então, quando isso entra na nossa corrente sanguínea, quando isso tem algum contato ali já com a pele, mesmo, antes de entrar mesmo na nossa corrente sanguínea, a gente já tem resposta muito rápida, né? Tanto para alguma questão assim mais tópica, quanto para alguma questão mais interna, né? E aí fala, mas poxa, esse negócio é muito esquisito, né? Você vai cheirar um óleo e vai mudar seu humor, né? O que é isso? E isso, por isso que a gente fala propriedades terapêuticas, porque o que acontece? Esse óleo, ele pode ter, na verdade isso aqui está desatualizado, porque é até 800 substâncias químicas dentro de um mesmo óleo, gente. Então, assim, um vidro de óleo. Por isso que às vezes a gente pega um óleo, como é o da lavanda, né? A lavanda, o óleo essencial que tem mais estudos no mundo. Então, assim, a gente fala 800 substâncias químicas, mas nem todos os óleos já têm estudo sobre o que cada substância faz, né? Mas alguns têm uns estudos já em cima. A lavanda mesmo é um exemplo, né, clássico. Aí a gente começa a falar da lavanda, a gente vai falando, a pessoa, nossa, mas esse trem faz tudo, mas fácil falar porque você não faz. Eu já ouvi muito essa piada, né? Mas realmente, porque você imagina, 800 substâncias químicas. Você pega um remédio de farmácia lá, alopático, ele vai ter o quê? Ele vai ter quatro substâncias sintéticas ali dentro, né? Às vezes, enfim, às vezes pode ter até um pouco mais, um pouco menos. Mas o que é isso, gente? Perto de 800, não é nada. Né? E o óleo, ele traz essa questão vibracional. Por quê? Porque a planta, quando a gente mede a frequência dela em hertz, a gente tem acesso
a vibração dessa planta, né? E vibração, tudo ser vivo tem, gente, né? A gente tem as plantas, o cachorro, tudo que é vivo tem essa vibração, né? E o sentimento nosso também, dependendo da vibração que a gente está, os sentimentos também tem um intervalo de vibração que a gente está ali com os sentimentos, dependendo do intervalo de vibração que a gente está, né? E as plantas têm aquela vibração ali, né? A planta não fica com a gente oscilando, né? Enfim. E ela traz isso para nós. Então, quando a gente cheira um óleo, a gente entra em contato com aquela vibração, né? Aquela vibração vem para dentro da gente, vem para o nosso sistema, né? Que eu vou explicar isso também, o que acontece quando a gente cheira um óleo, né? E a gente começa a alinhar com essa vibração, né? E essa vibração vai trazer esses sentimentos que eu estou falando. Vibração muito baixa, né? Tem como medir a vibração nossa. Às vezes, quando a gente realmente está mais triste, tá, né? Mais cansado, mais tudo, nossa vibração vai estar muito baixa. Hoje a gente assim tem uma vida que contribui muito para a nossa vibração ficar baixa, porque a gente está muito da tela, a ondas, a alimentação nossa é muito agrotóxica, industrializada, é muita coisa que acha a nossa vibração, né? E o óleo essencial a vibração dos óleos muito alta, gente, assim, sabe? É muito alta. Então a gente vai entrando em contato com a vibração, né? Às vezes em toda hora que você vem pegando aquele óleo, por isso que a gente tem, né, essa classe. O óleo de lavanda trabalha isso, né? A pessoa fala, mas como que um óleo vai trabalhar o perdão? Porque o sentimento de perdão, ele está entre algum intervalo de vibração, né? Todos os sentimentos estão, isso é científico mesmo. E aí é isso, né? Eles são compostos de sais aromáticos, extraídos e deixados de plantas, né? Eles não bioacumulam dentro do nosso organismo, né? O essencial, a gente, enfim, ele tem a facilidade aí de entrar e sair da célula, de entrar e sair do nosso organismo. Tem uma facilidade aí de romper a barreira dos tróficos e chegar no nosso neurônio, que não, tipo, o medicamento convencional não faz, mesmo esse tarja preta que vai tratar a depressão não faz isso, né? Então é isso. E para vocês terem noção que eu falei, né? A forma mais potente realmente do uso das plantas é o óleo essencial. Porque, gente, tem até uma comparação aqui, que uma gota de essencial de peppermint, né, que é a piperita, ele é equivalente, em termos de princípio ativo, a 28 xícaras de chá, né? Então, é muita coisa, gente. Isso é uma gota, né? É uma gota, gente. Assim, se for pensar, né? Como que uma gotinha tem esse poder? Às vezes tem óleos tão poderosos que eu olho o vidrinho desse tamanhozinho. Nossa, gente, não é possível, não. O poder dentro desse trem aqui é demais. Pode passar, Prim. Aqui é uma noção, mais ou menos, né? Porque, tipo assim, quando a gente começa a saber de óleo, fala, nossa, mas esse trem escrito, né? Tem óleo que custa R$20, tem óleo que custa 400, tem óleo que custa, né? Enfim. Por que tem essa diferença, gente? Uma das coisas que ocasiona essa diferença é o rendimento do óleo, né? Cada óleo tem um rendimento. 1 quilo de óleo essencial, por exemplo, de rosa, né? A rosa das pétalas. Para você ter 1 quilo de rosa, é necessário 2 toneladas de pétalas de rosa. Então, é coisa demais, né? Ele é o exemplo mais, assim, é o óleo de maior valor agregado. Tanto é que a gente nem tem aqui no Brasil, a Doterra, ele não tem aqui no Brasil óleo de rosa. Uma vez foi com projeção que iria chegar aí perto de R$2.000 o vidrinho óleo essencial de rosas. Então, assim, é muito interessante. Melissa é um óleo muito raro. São 10.000 quilos de melissa para 1 quilo. A lavanda já é bem, né, bem mais acessível. É 150 quilos de lavanda para 1 quilo de óleo. 1.000 quilos de camomila. O hortelã são 300 quilos de hortelã-pimenta, né, da folha ali também. E o eucalipto já é, né, bem mais, aí 30 quilos você consegue aí já 1 quilo de óleo, né? Pode passar. Né? Então, e a qualidade do óleo, gente, tem a ver, né, da qualidade quanto essa questão que eu estava do valor, porque não é só o rendimento. Cada planta tem necessita de um cuidado, né? Necessita de um cuidado para cultivar ali mesmo, né? A colheita de cada uma é diferente, o tempo que ela precisa, né? O tempo de maturação da planta até que ela comece, né, a realmente produzir óleo. Tem o exemplo do sândalo havaiano aí, que ele demora 40 anos que você planta, é depois de 40 anos que você vai começar a deixar óleo, né, dessa árvore. Então, assim,
E é tudo isso que a gente está falando, escolha das plantas, né, modo de cultivo, local de origem, o estágio de desenvolvimento da planta também, para você, cada planta, né, tem a sua particularidade ali. Então, não adianta você falar, não, tá, eu dei um destilado aqui, vou plantar um trem aqui no meu quintal, vou sair destilando de qualquer maneira, né? Tem a planta que você tem que destilar a floração, antes da floração, depois da floração. Cada planta também é uma parte, né, que a gente tem planta que é a folha, tem planta que é a raiz, né? Tem algumas que são a casca do fruto, né? Isso também é bem particular. Tem o método de extração, também a gente tem aí alguns. O mais usado é a destilação por arraste de vapor, mas a gente tem alguns outros que são bem, né? Tipo, a gente tem um CO2 supercrítico, a água não arrasta, a molécula é muito pesada, então tem que ter o CO2 para arrastar. A gente tem o solvente, que arrasta também essa molécula. Às vezes tem molécula que é muito pesada, então o arraste de vapor não consegue, né, arrastar ela. Um exemplo é a molécula que quando a gente, né, enfim, plantas que são usadas agrotóxicos, a molécula fica na planta, né, na folha, enfim, fica lá. A gente for comer um alface, um brócolis, galera usa agrotóxicos, o agrotóxico tá ali, a gente está comendo, né? E a molécula de agrotóxico, ela é tão pesada que ela não passa. Graças a Deus que a gente não tem aí ela dentro do óleo essencial, né? Mas, assim, claro que é muito ruim, é um modo de cultivo ali para o meio ambiente, né? Se for com agrotóxico, é terrível. E tudo isso que eu falei interfere no controle de qualidade do produto, né? Tem planta que depois que você destila, você tem um período muito curto, porque ela já tem que ir para o destilador. Tem planta que você tem que esperar um pouquinho, né? Tem planta que você produzir um determinado tipo de estresse para ela produzir óleo, né? Tem planta que você tem que colher de manhã. Isso é muito particular, né? De cada planta mesmo, né? O armazenamento e a distribuição também. Aí pode passar, primo. Esse aqui é o mapa da Doterra, porque a gente comentou, né, que a Doterra, ela extrai no país de origem. Isso, gente, é muito interessante, por quê? Porque o país de origem daquela planta é onde aquela planta tem todas as condições necessárias para produzir aqueles componentes. Porque o óleo essencial, ele é o sistema imunológico da planta. Então, é tudo que a planta precisa fazer para sobreviver àquele tipo de ambiente. Um ambiente mais úmido, um ambiente mais seco, um ambiente mais ensolarado, um ambiente mais frio, né? Um ambiente que é ali próximo ao ar. Então, se a planta estiver ali, ela realmente produzir aquelas substâncias químicas que é característica daquela planta, né? Por isso que hoje é necessário os testes. Aí uma vez me perguntou assim, mas antigamente não tinha nada disso. Fui lá e catava. Realmente, mas antigamente a pessoa só usava a planta no quintal dela nascido. Né? Não existia essa coisa de, usei um plano de lavanda então aqui, vou deixar. Não existia isso, né? Vou tomar chá. Não existia. A pessoa usava a medicina, né? Que é um dos princípios da permacultura. Você usar o recurso que você tem assim, no seu local, né? Você está num lugar que você construir, tem madeira, você vai construir com madeira, você tem barro, você vai construir com barro, né? E a mesma questão a planta. Antigamente as pessoas elas usavam as plantas que estavam no quintal delas, porque tem N plantas que tratam a mesma coisa, né? Tem N plantas que são calmantes, N plantas que são antibióticos, nossa, que são anti-inflamatórias, que são antissépticas, né? Então, acontecia isso. Por isso que a doTERRA hoje ela faz isso, né? Pode até ter planta que, por exemplo, da Índia, capim-limão da Índia. Se eu plantar um capim-limão aqui, vai ter também os componentes químicos, mas ele não vai estar na potência que está no local de origem, né? Porque também tem a porcentagem. A tolerância da porcentagem é até, tipo assim, pequena, né? Mas, por exemplo, você pega um óleo de capim-limão. Não, você pega uma lavanda, por exemplo, né? Tem que ter lá, sei lá, linalol. Aí a tolerância para ele ser considerado um óleo de lavanda é muito pequena. Quanto menos princípio ativo que tiver disso, menor vai ser a eficácia dele, né? E quando ela está no país de origem dela, o caso, a doTERRA, ela destila da Bulgária, né? A lavanda da doTERRA é da Bulgária. A doTERRA também é uma empresa que ela não tem vários tipos de gerânio, vários tipos de lavanda, vários tipos de... Como algumas empresas preferem fazer, né? Algumas empresas fazem isso por quê? Porque, tipo, elas conseguem... por exemplo, aquele gerânio, né? Aquele gerânio que é o gerânio rosa, que é o que mais tem geraniol, tal, é mais caro. Mas eles têm os outros gerânios, que eles conseguem vender por um preço mais em conta, mas a pessoa não vai. Ela quer comprar um gerânio por causa do geraniol. Ela quer comprar um gerânio por todos os benefícios que traz. Então, ela comprando um gerânio que é metade do preço, ela não vai ter essa eficácia no tratamento dela, entendeu? Então, ela vai estar ali economizando dinheiro
e muitas vezes ela não vai ter resultado nenhum, né? Vai ter um resultado muito pequeno, perto da potência que ela deveria ter, né? Então, esse é mais ou menos a gente que mostra aí o mundo todo, né? E aqui no Brasil a gente tem a Copaíba, eles extraem a Copaíba, e a Copaíba, a tangerina, ou a mandarina verde, o limão. É isso, eles extraem no Brasil. E a laranja também. É isso aí, laranja, limão, tangerina, copaíba, mandarina verde, que é aqui do Brasil, né? Pode passar. Na Aqui verdade, fala um pouco, né, dos usos, né, a das seta tá errada, também Pri. gera A mandarina bastante, né? verde Quando você pega uma licença e fala que vou fazer o que com isso, né? Já aconteceu às vezes, né? Deu dar de presente para a pessoa e fala, vou fazer o que com isso, né? Então, a gente tem 3 usos principais aqui, né? Que é o aromático, que você pode, enfim, pingar uma gotinha, fazer assim, né? Ou, enfim, só abrir o vidrinho mesmo e cheirar, né? Pode colocar no difusor de ambiente, pode colocar aqui no difusor pessoal, né? Que você coloca aqui uma gotinha e fica aí ao longo do dia inalando, né? Eu gosto muito desse modo, né? Porque ele vai, ao mesmo tempo que você cheira, ele já vai aqui direto para o seu sistema límbico e já vai para a sua corrente sanguínea também através dos pulmões, né? Então, ele é a forma que chega mais rápido. A ação mais rápida é através da inalação. Tem o tópico, que é você usar ele, né? Sempre diluir um óleo carreador. E a gente fala para aplicar nos pontos de reflexologia, né? Qualquer hora que você aplicar, ele vai acabar, ele vai para a sua corrente sanguínea. Só que nos pontos de reflexologia, ele é absorvido mais rápido, né? A gente tem aí a sola do pé, a gente tem aqui as carótidas, né? As carótidas aqui atrás da orelha, a nuca, os pulsos, né? Realmente esses que são bem antigos, né? Que a gente conhece passar perfume, né? A galera já passava nesses lugares aí, porque antigamente perfumes realmente eram medicinais, né? Eram com óleos puros, né? Não era com essência como é hoje. Enfim, a gente vai depender do que a gente quer tratar, né? Para questões, enfim, de dores, é muito indicado o uso tópico, né? Aromático, se você quer uma questão respiratória. O aromático é assim, é geralzão também, tá, gente? Para mim, o aromático ele é o sempre que vai ser sempre liberado aí, é o aromático, né? E aí tem a ingestão também. A ingestão ela é feita bem monitorada, então assim, não é legal você ingerir óleo. Na verdade, é legal você usar, você pode até usar óleo sem ninguém te acompanhando, sem nada, né? Mas você vai ter um efeito melhor se você tiver uma pessoa realmente acompanhando aí, indicando para você, né, o uso, quais são os melhores usos, questões que você está querendo tratar naquele momento. Então, a ingestão você pode ingerir em cápsula, coloca um pouquinho de azeite, coloca o óleo, fecha a cápsula e engole. Você pode colocar na água, você pode colocar em receita, né? Tem gente que faz aí, tem vários chefs hoje estão usando, né? Óleos essenciais está super em alta isso aí mesmo. Pode colocar no chá, enfim, pode passar, prima. E aí, enfim, então você vai. Quanto que eu faço cada coisa? Nisso a pessoa que vai estar te acompanhando, ela vai te falar. Mas você pode também bem com senso, né? Quero tratar aqui uma gastrite, tô com uma dor de estômago, tô com alguma coisa assim, vou ingerir, né? Vou tratar aqui uma dor muscular, top, né? Tô estressado, carregado, sei lá, acalmar, vou cheirar, né? Inalar, né? Não cheirar, inalar, diferente, né? Então tá. Aqui tá falando que os óleos têm tanto essa função alopática, né? Como eu falei para vocês, da sua composição química e propriedades antissépticas, estimulantes, quanto a sutil, que é justamente essa questão vibratória que a planta traz, né? Essa questão de informação vibratória, né? Assim como os florais também são tratamentos vibratórios, apatia. Então, eles também, o óleo essencial também trata o campo, né? O campo vibratório da gente, né? Aqui, semelhante aos homeopáticos e antroposóficos, que também, né? Antroposófico também é um tipo de homeopatia. Pode passar, prima. Aqui eu falo um pouquinho, né, de que é a ação dele no cérebro, porque eu também, antigamente, gente, eu sempre, como eu falei, né, eu comecei a usar na questão da cosmética, então, assim, eu era muito tópico, né, muito assim, eu usava bem tópico, bem para essas questões, botava no sabonete, né, botava num creme de roupa, a pessoa tem aquela questão, aquele resultado ali bem, né, vivo pra gente. Aí eu até falava, legal, né? Nossa, inalar, mas como que é isso? Por que isso vai fazer efeito? Parece até uma coisa doida mesmo, né? Assim, meio mística, meio estranha, né?
E aí isso é super assim, gente, é só a gente entender, a gente, né, fala, nossa, faz todo sentido. Porque quando a gente não olha, não que tipo assim, como que ele vai para o cérebro? O que acontece é uma leitura eletroquímica dessas moléculas, né, da informação que esse óleo traz, através das fibras olfativas que estão aqui no nariz. Então, a gente tem a leitura, e aí eles vão para o sistema límbico nosso. Né? E o sistema límbico, a hipófise, que comanda praticamente, né, várias funções aí no nosso corpo, e também vai no sistema nervoso central, né? Então, é exatamente isso que acontece, ó, tá vendo? O desenho que tá falando. As fibras olfativas, né? As células ciliares, vai para o bulbo, do bulbo ele vai para o sistema límbico, que eu acho que está na outra, pode passar para outro slide. Aí, ó, tá vendo? O sistema límbico, gente, e que está bem aqui, e tem várias outras coisas aqui perto, né? Várias regiões do nosso cérebro que já é controlado também pelo sistema límbico, né? Cada partezinha do nosso cérebro é responsável, né, por armazenar memória antiga, armazenar memória recente, né? Tipos de aprendizado, né, relacionados também com cada parte do nosso cérebro. E a gente tem a ação, né, a gente tem as partes ali no cérebro que às vezes guardam emoções, às vezes até que o nosso cérebro apaga, porque ele tem essa função também, né, de proteção. Então, às vezes, uma coisa que foi muito difícil para a gente passar, ele apaga aquilo da nossa memória, né? Ele fica ali num cantinho, e o óleo essencial, ele ajuda a gente, né? É como se fosse ali jogando uma luzinha. Um óleo essencial que... peraí que tem uma pessoa ali. Por exemplo, um óleo essencial que trata traumas, né? Traumas de abuso, por exemplo. Que traz essa frequência, né? O que acontece? Ele vai naquela parte do nosso cérebro e vai jogar uma luzinha ali, naquela emoção que tá, né? Que foi remida, que tá ali esquecida pra gente, né? A gente não tem intenção de lidar com aquilo. E ele começa a jogar uma luzinha, né? E vai amenizando essa situação de forma que depois ele traz a nossa memória, né? Pra gente, enfim, conseguir elaborar isso de alguma forma. Seja com terapia, né? Seja com o entendimento, a maturidade, né? As coisas que a gente vai adquirindo ao longo do nosso caminho também, né? Então, é mais ou menos essa questão do fundo emocional, porque sempre que a gente vai tratar alguma coisa com óleo, a gente trata físico, mas a gente sempre faz tratamento emocional embaixo, de fundo com aquilo, né? Tá causando. Não sei se eu expliquei muito bem, mas pode passar para mim. A hipófise que eu falei, né? Olha aqui, esse desenho tá pequenininho, mas fala mais ou menos tudo que a né, hipófise ela é responsável por tudo, ó. Hormônio, né, de prolactina, os ovários, os testículos, na tireoide, né? Ela conta aqui a tireoide. Então, assim, células secretoras específicas do interior, neurosecreção, a coisa da pele também, os melanócitos, né? O crescimento dos ossos, músculos, né? Progesterona, estrogesterona, pâncreas. Então, assim, né? Por isso que, a hipófise, ela é sinistra, né? Isso pode passar para mim. Ela regula todas as outras glândulas do corpo, né? Então, assim, ela é muito importante, né? Só isso que ela faz. Pode passar. Isso. Tá. Chegou o momento, né? Que a gente, enfim, a gente quer saber isso, gente. Todo mundo que tá aqui, né? Que teve curiosidade de saber mais desse assunto. O que você quer sentir mais e o que você quer sentir menos, né? Vocês podem ficar à vontade de abrir o microfone, se quiser pode colocar no chat, né? Bom, eu quero ficar mais calma. Eu vou falar então. Menos dor de cabeça, menos cansaço e menos tristeza. E sentir mais disposição, alegria e entusiasmo. Beleza? Eu coloquei uma laranja lima aqui para dar uma leveza e um entusiasmo no difusor.
Quem mais vai falar? Gente, eu não estava ouvindo. Vocês podem escrever também, gente, no chat. Escreve aí. Gi, escreve aí. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Vou chamar um por um, quer ver? Tipo professora mesmo. A Lud já falou. A Olga e a Rita. E a Cíntia. Faltam vocês três falar, gente. O que vocês querem sentir mais ou menos? Então, enquanto vocês vão falando, Prim, eu vou falar um pouquinho do... Vou falar um pouquinho dos olhos, então, tá, gente? Em específico, cada um. E aí eu vou deixando, enquanto isso, aqui o chat aberto, tá? Para vocês falarem se vocês quiserem. Gente, então, a gente vai falar mais ou menos de 10 olhos, né? 12 olhos, na verdade, que são os olhos base dos kits, né? E eu quero falar um pouquinho, por último, do vetiver, que é o óleo que é o brinde do mês de setembro. Que assim, vou ser muito sincera, tem 1 ano e desde maio do ano passado que eu trabalho com óleos essenciais. E eu nunca tinha cheirado vetiver. E eu tinha ouvido falar que ele tinha uma energia masculina. Então eu pensava assim, gente, eu vou trabalhar o meu masculino ferido agora, mas nem a pau, Juvenal, não quero saber disso não. Outra hora eu mexo com isso. Então eu nunca comprei vetiver, tinha muito preconceito. Eu falava, não quero olhar para isso agora. Um dia, quem sabe. E aí eu não sei por que me deu na telha esse ano. Eu falei, não, vou mexer com o vetiver. Na verdade, vou começar falando dele, então, já que eu comecei, né? E aí, gente, cheirei ele. Aí eu fiz assim, né? Esquisito, né? Um cheiro de, sei lá, de pântano, né? Uma raiz, uma madeira, não entendi nada. Aí, nossa, mas me veio uma tranquilidade, uma conexão, assim, parece que meu pé criou raiz, sabe? Entrou, assim. Eu falei, nossa, eu vou estudar esse óleo, vou ver o que tem nesse negócio aqui, peraí. Aí eu catei como é que chama? A apostila do curso de aromaterapia, fui ler a história dele. Gente, ele é um óleo que ele é. Primeiro que assim, ele trabalha a paciência, porque você vai pingar ele na mão, é 3 dias para ele pingar. Quem já usou vetiver sabe como é que é o esquema. É 5 dias que ele demora para sair do vidro. Eu fui gravar um story, aí no terceiro story já tinha pingado, aí eu fiz assim. Então, assim, ele trabalha a paciência já de cara, né, gente? Já começa aí, né? Ó, meu filho, vou te testar. E ele é uma planta, gente, que ela é usada de fixadora, né, pelos perfumistas da época, porque ela tem essa densidade diferente, né? Então, acho que o próprio material que ela é diluído, né? Provavelmente é mais oleoso, porque ela é muito densa, né? Então, assim, nossa, muito maravilhosa. E ela tem raízes profundíssimas. Então, é uma planta que ajuda, inclusive, nas encostas, para evitar erosão, né? Em locais de clima tropical, né? Então, ela tem raízes tão profundas que ajuda nessa questão ambiental, né? Da erosão, não deixa tirar as plantas dali, né? Ela protege as outras plantas. Então, se ela tem raízes tão profundas, geralmente a fisiologia da planta, na verdade, a forma dela, né? O jeito que ela nasce, ela nos traz isso, né? Essa questão em que ela trabalha, o que ela trabalha na gente. Então, ela te conecta, ela te enraiza no momento presente. Então, além dela ter esse cheiro que te tranquiliza, né? O vetiver, ele faz essa questão com a gente, ele te coloca em conexão com a sua raiz. Então, você se sente no momento presente, né? Por isso que ela é um tranquilizante do sistema nervoso muito rápida, né? O vetiver, muito rápido, né? A planta, tô falando, no feminino.
Então, o vetiver faz isso com a gente, né? O vetiver trata, inclusive, vitiligo, né? Que geralmente essas doenças de pele remetem muito a essa questão emocional, né? Da gente se sentir extremamente ou abusado, ou a gente fantasiar um inimigo, né? Por exemplo, eu tenho alergia. Eu tenho alergia. Então, assim, a gente cria monstros, né? Pra gente conseguir justificar, e aí o corpo faz o quê? Produz o cortisol, né? Então, libera um monte de corticoide dentro da gente, e aí a gente faz o quê? Com esse cortisol, o corpo vai tentar combater ele, né? Porque ele faz mal, né? Então, como que o corpo combate? Reagindo. Então, vem a alergia, né? Alergia de respiração, né? Alergia respiratória. Todas as alergias, né? Elas nos mostram esse excesso de reação ao mundo, a um inimigo que nem existe, né? Então, a lavanda, vamos puxar o gancho aí já, né? A lavanda, ela faz isso com a gente, ela é um anti-histamínico natural. Então, você teve uma reação alérgica aí, você coloca uma lavanda debaixo da língua, o que que vai acontecer? Você vai diminuir a quantidade de estamina no corpo. Então, a lavanda, ela acalma, né? Ela acalma os nossos pensamentos, ela acalma o estado que a gente tiver de excitação para o sono, né? Então, ela é maravilhosa para o sono. É um colo de mãe, né? Então, ela abaixa a pressão, né? Ela é um remédio para hipertensão. Ela acalma as alergias, né? Ela dá uma acolhida, né? Um colo de mãe, a lavanda. Então, ela é muito boa para depressão, né? Para cicatrização, inflamação, insônia, certo? E ansiedade, né, gente? Então, eu gosto de indicar a lavanda à noite para diminuir a ansiedade, para a pessoa se conectar, né, com o momento presente e tá tudo bem, né? Na verdade, a ansiedade ela joga a gente no futuro, ou então e a depressão faz a gente ficar presa no passado, né? Então, assim, a gente se liberta dessas questões. A hortelã-pimenta, ela é um óleo que faz com que a gente revigore, né? Eu lembro que quando eu dava aula, eu acordava às 6 horas da manhã e aqui tinha um frio cabuloso de 6 graus e me dava Nossa, eu ficava muito chateada, eu ficava deprimida, eu falava, eu não acredito, né? E aí eu dava uma clareza mental com hortelã-pimenta, limpava meus pensamentos, né? Dava aquela cheirada, aquela despertada. Então, ela é muito boa para dor de cabeça, né? A hortelã-pimenta para indigestão, né? Para febre, porque ela tem o efeito de regular a temperatura do nosso corpo. Geralmente, gente, um óleo, ele nunca vai. É muito difícil, né? Ele te trazer, por exemplo, uma hipotermia, né? Se for usado na quantidade adequada, né? O que ele vai fazer? Ele vai regular a sua temperatura, né? Então, se você estiver precisando de alguma coisa, ele vai te trazer o que você está precisando, né? Se você estiver precisando aquecer o corpo, a hortelã-pimenta vai aquecer, né? Ela tem essa capacidade de esfriar e esquentar, né? Para cólica, tem gente que gosta, eu gosto, né? Tem gente que gosta mais de esquentar, né? Então, a lavanda é melhor, né? O limão siciliano, ele vai fazer uma limpeza, né? Ele faz uma limpeza tanto nos nossos pensamentos quanto no nosso corpo. Então, ele faz esse detox, né? Limpeza linfática. Ele tira muco, né? Para bebê recém-nascido aí, ou bebê antes dos 3 meses, ele é ótimo para fazer essa ação mucolítica, né? Minha amiga conseguiu eliminar pedras nos rins, né? Com a ingestão de limão, né? A ingestão de limão e capim-limão. Então, ele faz um detox no corpo por inteiro, né? E ele eleva o humor, gente. Todos os óleos cítricos, eles têm o poder de fazer a gente sorrir, tá? Então, eles fazem isso com a gente, né? Eles trazem alegria, tá? Se você não tiver óleo essencial, você pode pegar um limão aí na sua casa agora e passar a unha nele para você ver que tira os pensamentos negativos, eleva o nosso humor, né? Então, ele é muito bom para essas questões todas aí, todos os óleos cítricos, tá? Para elevar o nosso humor. O On Guard, gente, ele é um mix muito maravilhoso que consegue fazer uma proteção, né? Uma proteção tanto do nosso campo espiritual quanto por exemplo, né? Tá rolando uma mudança de tempo aí. Então, a gente consegue fazer uma proteção desse sistema imunológico, né? Porque ele tem óleos
quentes que elevam a nossa imunidade, né? Então, a gente vai sempre usar o On Guard diluído, certo? Ele é antisséptico, né? Então, ele é antiviral, mata vírus, né? Bactéria, herpes, né? Labial, ele é muito bom para isso também. Então, toda vez que você vai sair, que você sente que você vai passar em algum lugar, que a sua energia não combina com aquele lugar, que é um lugar que tem uma energia carregada, você pode usar o On Guard, né? Para você se proteger, certo? Ó, a princesa, ó, Lud, você voltou. O Brief, gente, ele é o amor da vida de quem. O On Guard, ele fez com que eu não tivesse mais, eu equilibrasse a minha imunidade para eu não ter mais essa hiperreatividade ao frio daqui, né? Então, assim, começou um resfriado, você ingere uma gotinha de On Guard, corta o resfriado, né? No outro dia você amanhece, power. Eu gosto de colocar junto com a melaleuca também. O Brief, ele é o queridinho, né, gente, de quem tem problema respiratório, né, de quem carrega aí essa questão, né, problema de ronco, né. O Brief, ele foi o responsável. Meu irmão, ele tem 28 anos, ele não lembrava da última vez que ele tinha respirado pelo nariz. E aí ele cheirou o Brief e ele levou um susto, assim, ó, né, falou: que é isso, Pri? Eu quero litro desse negócio. Né? Então, para quem tem asma, rinite, sinusite, né, alergias respiratórias, ele é muito bom. Tem uma aranha aqui na minha tela, muito fofinha, inclusive. O olíbano, gente, ele é um óleo sagrado, né? Que a Lud até comentou que Maria ganhou ele. Ele é um óleo que ele é uma árvore sagrada que te conecta com o seu Deus, com o seu Cristo interior. Então, é um óleo muito poderoso, né? Ele trabalha a energia do nosso pai na gente, né? Que muitas vezes a gente tem algum problema com essa questão, né? Do pai. Então, o frankincense, ele consegue trabalhar isso, fazer essa conexão. Então, ele é um dos melhores óleos para ansiedade, né? Para te conectar com o momento presente, né? Eu lembro que eu tive um corte muito profundo no dedo, e aí me veio o olíbano na hora, né? Na cabeça. E ele estancou na hora o sangue. Então, ele é muito bom para trauma, né? Criança caiu, fez um galo, passa o olíbano na testa, né? Tá com uma dor de cabeça, uma enxaqueca insuportável, passa o olíbano no céu da boca, né? Então, para câncer, Alzheimer, né? O olíbano, ele é um regenerador celular, né? A nível de DNA. Então, o que ele faz? Ele consegue matar tumor, né? Então, o que é o câncer? Ele é uma célula com DNA com defeito sendo replicada. O olíbano entra na célula, faz aquela célula, induz ela a se matar, né? Faz a apoptose celular e a gente corta o câncer, né? A gente trata o câncer por causa disso, né? Porque ele entra na célula, repara a célula e sai da célula, né? Ele faz, então, um suporte imunológico também. Então, para esses problemas de degeneração celular, né, do sistema nervoso, né, demência, problemas de memória, Alzheimer, eu lembro do meu tio, ele estava tendo uma crise, né, do Alzheimer, de não reconhecer minha tia. A gente pingou uma gota de olíbano no topo da cabeça, e aí a pessoa vai voltando na hora. Gente, é fantástico, né, a ação rápida do olíbano. A melaleuca é um antibiótico natural, né? Então, assim, graças a Deus, aqui em casa eu nunca tive que dar remédio para os meus filhos, né? Remédio alopático. Na verdade, teve uma vez que eu passei no olho, né? Deu uma conjuntivite. E aí eu não conhecia óleo essencial. E aí, quando eu tinha acabado de conhecer óleo, eu falei assim: eu vou tentar passar esse negócio. O João Serena amanheceu com o olho grudado, né? De conjuntivite. E aí, meus filhos são muito soltos, né? Então, eles passam a mão no chão, passam no olho, né? Mexe com poeira, com os trem, com brinquedo, passa a mão no olho. E aí, deu uma infecção lá. E eu passei em volta do olhinho, uma gota de melaleuca e uma gota de lavanda. E, gente, a instantaneidade, né? Da recuperação, né? Desse processo de parar o processo inflamatório é fantástica, né? Você passa uma vez, você passa duas, acabou, você zera a infecção. Então, para candidíase, caspa, sarna, piolho, acne, né? Que é o processo inflamatório da pele ali junto com uma bactéria, né? Infecção bacteriana, verme parasita, então mata vírus, bactéria, parasita tudo, né?
Melaleuca corta tosse também de criança, né? Se o Zengest não der jeito, a melaleuca corta a tosse, tá? Eu lembro que a Lua tossiu uma noite inteira e aí eu passei uma gota de melaleuca, foi o tempo dela fazer acabou, corta na hora, né? Porque, gente, melaleuca é muito boa para fungo, né? Então, assim, tem algum muco ali, tá molhado, tem aquele catarro indo e voltando, né? A melaleuca corta. E para fungo, né? Antifúngica perfeita. O orégano é um vermífugo, né? Maravilhoso. Ele faz aquela limpeza também do nosso intestino, que é o segundo cérebro do corpo, né? Então, para verruga, calo, né? Vermes. Por que às vezes a gente sente tristeza, ô Marcelo? Porque o nosso intestino está infestado de bactéria que come açúcar. Então, quando a gente ingere o açúcar, aí elas ficam felizes. Uhul, tamo de boa. Passa 10 minutos, já cai sua energia. Vocês já comeram chocolate em prova de vestibular? Eu sempre fiz isso, né? Eu sempre fui chocolatra. Gente, é impressionante. Acende, né, a sua energia, aquele pico de glicose. De repente, as bactérias consomem em segundos aquela glicose, né? E aí te dá aquela tristeza. E aí as bactérias começam a se reproduzir loucamente, porque você deu alimento. O que acontece? Bate a tristeza, porque elas estão te pedindo mais açúcar. Então, é um ciclo vicioso, sem fim, né? Então, o orégano, a primeira vez que eu cheirei ele, me deu vontade de vomitar, que é um cheiro insuportável. Por quê, gente? Porque eu sou apegada, extremamente apegada, e ele trabalha o desapego, né? Então, hoje em dia, eu uso orégano no meu pé para eu não sentir aquele fedor horroroso. E eu já acho menos fedido, tá? Tem gente que cheira orégano e fala, nossa, sossegado, vou pôr na pizza. É pizza, é nóis. Me dá dor de estômago, me dá ânsia de vômito, mas assim, melhorou bastante. Gente, que é isso? Orégano no difusor, uma delícia, mata os vírus, bactérias. Que preconceito é esse? Quem é essa pessoa desapegada? Quem é essa pessoa desapegada que vos fala? Ai, que delícia! Eu não tô vendo quem que é. A Cíntia! Cíntia, mas você não mistura com nada? Não, gente, tá aqui no meu difusor na sala agora. Gente. Delícia! Menina, que desapego fantástico! Eu dei umas andadinhas aí esse final de semana por necessidade, aí eu já boto um orégano ali com, né? Coloco um on guard na boca e um orégano, minha filha, tô bem. Gente, olha isso, tá vendo, gente? O uso de óleos essenciais, ele é extremamente pessoal. Vai ter gente que vai detestar. E geralmente, quando a gente detesta um óleo, é porque a gente precisa muito dele. Deixa eu acender a luz, senão vocês vão nem me ver daqui a pouco. Então, quando a gente detesta um óleo, é porque a gente tá precisando muito dele. Ô, Cíntia, você não tá precisando trabalhar o desapego nunca mais, minha filha. Você tá arrasando. Ai, graças a Deus, né? Passei dessa fase já. Que era terrível também. Vou chegar nessa fase. Eu tenho uma verruguinha aqui, gente, muito micro. Ninguém vai conseguir ver, só eu no planeta. Eu consegui mostrar ela num story. Que ela tá diminuindo muito, porque eu passo orégano, mas me dá um embrulho no estômago, que aí eu passo outro óleo na ponta do nariz, aí eu fico plena. Vou tentar orégano no difusor com outro óleo, óbvio, né? Que eu não sou masoquista. Outra coisa, viu, gente? Cura no amor, tá? A gente já sofre muito na vida com várias coisas, então a gente não precisa se colocar em sofrimento, tá? E você não precisa colocar um óleo que você detesta o cheiro. Ai, eu vou na marra tratar isso. Nem a pau, né? Não faz isso, é bobagem, né? Vamos cheirando, vamos fazendo do jeito que for, melhor para o nosso corpo, tá? No amor. Aromaterapia para a gente se curar no amor, certo? Eu gosto desse tipo de tratamento, desse tipo de terapia, no amor. Pneumonia e tuberculose, né? A gente trata com orégano. Então, assim, é um óleo extremamente fantástico, gente. O Zengest, ele é um milagre no vidro, porque, gente, pensa se a lavanda é rápida, né? Nessa questão de antistamínica, né? De acalmar a pele. O Zengest, ele é 3 vezes mais rápido. Você acabou de começar a sentir uma dor de estômago, né? Você comeu uma porcaria, você fala, não, já vou usar Zengest, né? Já previne.
Tem gente que gosta mais de passar no estômago, né? A Marguerite Monri, que a gente citou ali, né? Ela começou essa questão da individualização da prescrição, né? Porque vai ter gente que vai se dar melhor com ingestão de Zengest, né? Eu tive intolerância à lactose a vida inteira, né? E eu sempre tomei leite de vaca. E aí, depois que eu virei vegetariana há 17 anos, eu falei, gente, pra que eu vou ficar bebendo esse negócio, né? Aí eu parei, né? A hora que eu tava amamentando, gente, eu só me lembrava da vaca. Só lembrava da vaca. Eu falava assim, gente, eu preciso virar vegana, eu não aguento mais isso aqui, é horrível. Imagina, é uma escravização de pessoa, né? Da vaca, essa coisa de dar leite, é muito sugante, né? Suga nossas energias todas produzir leite. As mulheres que já foram lactantes sabem do que eu tô falando, você fica exausta, né? Chegou um ano que eu dava mamar, eu falava assim, pelo amor de Deus, tira essa criança da minha teta. E é isso, né, gente? É muito cansativo. E aí eu só lembrava da vaca quando eu tava dando mamar. E aí eu parei de beber leite e aí esses dias eu comi queijo e me dá muito gás, né? E aí eu falei, vou passar Zengest no estômago. E aí eu passei, mas sabe quando ainda você sente que podia ser melhor? E aí eu peguei e bebi uma gota de Zengest. Gente, alguém entrou no meu estômago, né, e tirou todos os gases que tinham. E eu não soltei nenhum pum, eu juro. Os gases se foram, foi impressionante. Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Então, trata refluxo, né? Cólica de nenenzinho. Uma gota para 10 ml, tá, gente? Sempre atentar à diluição. Então, por isso que é o que a Lud falou, é importantíssimo você ter um acompanhamento para o profissional, né? Ou para um consultor de bem-estar muito bem estudado, né? Intoxicação alimentar, né? Tosse, na hora, tosse também, azia, enjoo, má digestão, diarreia, né? Então, todos os problemas estomacais a gente resolve com o Zengest. O Deep Blue é um mix de óleos para quem tem dor. Ele é um mix muito poderoso, né? O meu pai, ele começou a usar o Deep Blue, tinha 9 anos que o meu pai, que era um atleta, né? Ele era atleta, jogava futebol e aí ele machucou o joelho e nunca foi atrás de médico, né? Na adolescência. Então, chegou na idade adulta, ele tem uma artrose há muitos anos, né? E ele não gosta de médico, não gosta de ir no médico, né? De cirurgia, essas coisas. O médico falou para ele, só cirurgia. E meu pai começou a usar o Deep Blue, gente, a ingerir copaíba, que é um anti-inflamatório fantástico, né? Meu pai começou a fazer caminhada na rua de volta. Meu pai andava meio metro, ele sentia dores absurdas, porque ele não tem mais cartilagem, né? É osso com osso. E aí agora ele faz atividade física normalmente, né? Super feliz da vida. Então, assim, a gente chorou quando a gente ouviu esse relato, porque a Doterra tinha acabado de chegar no Brasil, né? Tinha um ano que a Doterra estava aqui. E aí a gente ouviu esse relato e foi muito significativo para a gente, né? Que está trabalhando com melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, para quem tem fibromialgia, né? Neuropatia, artrite, artrose, dor muscular, dor articular. Eu gosto de sempre indicar quando você tá com uma dor de torcicolo, por exemplo, que a gente sabe que tem uma tensão. Esses dias eu dormi, gente, com vetiver e lavanda, eu dormi de um lado só, 8 horas. Então, eu acordei num torcicolo, porque assim, eu desmaiei, na verdade, eu não dormi, né? Eu desmaiei com vetiver e lavanda. E aí eu acordei com torcicolo. Na verdade, também foi do processo de Theta Healing que eu fiz, né? Eu tava somatizando muita coisa, muita questão na cabeça. Aí dá uns nó na gente, né? Aí eu gostei porque eu passei lavanda e distensionou. Depois eu usei o Deep Blue Rub, que é o creme de Deep Blue. Meu pai usa também e ama, né? Síndrome do túnel do carpo. Então, todas essas questões. A tangerina, gente, ela é um óleo fantástico, né? Mais um cítrico aí que salva a vida da gente em relação ao humor, né? A tangerina, ela é boa até para celulite, né? Porque ela quebra a molécula de gordura, tá? Beijo, querida. Vai lá, tá tudo certo. Então, ela é um antioxidante fantástico, proteção celular, pele seca, rachada, né? Ela dá um suporte imunológico por ser um cítrico, né? Ela não, gente, óleo essencial não tem vitamina C, mas ela auxilia na absorção da vitamina C pelo corpo, né? Então, ela faz esse processo aí. Faz um detox,
Por que que ela é muito maravilhosa para ansiedade? Porque ela te mostra também que tá tudo bem, né? Ela tira aquela loucura da nossa cabeça, né? Pensamento acelerado, né? Muito boa para isso também. E por último, a gente vai falar da copaíba, né, gente? A copaíba, ela é a nossa árvore sagrada aí da Amazônia. Ela é um anti-inflamatório perfeito, né? Ela trata câncer também, auxilia no tratamento de câncer. Ela faz uma proteção hepática, então o fígado, gente, o que que ele faz? Ele acumula, ele filtra todas as toxinas do nosso corpo, inclusive o quê? A nossa raiva, né? Então, tudo que a gente está sentindo, tudo que a gente está colocando para dentro, né? Nosso shampoo, que é cheio de toxina, nossa comida, né? A água que a gente bebe, tudo cheio de toxina, tá lá acumulando no nosso fígado. Aí a copaíba vem e faz uma limpeza desse fígado. Então, assim, muito boa para ansiedade também, tá? Porque ela é um aterrador. Então, para trabalhar a raiva, eu gosto de passar ela no coração, tá? Ela trabalha o sentimento de raiva, né? E limpa o nosso fígado, que tá aí acumulando o remédio, né? Alopático que as pessoas bebem. As pessoas, porque eu não vou falar nós, né? Porque eu não bebo remédio. Graças a Deus, eu não tô precisando. O óleo tá resolvendo todas as minhas questões. Prin, você quer complementar mais alguma coisa de óleo? Para eu poder falar um pouquinho de LRP e chegar nos kits? Não? Não, bem, tá ótimo. Fechou. Você também, né? Falou que nem o homem da cobra. Então, queridos, o que que vocês vão fazer? Vocês vão procurar a pessoa que convidou vocês para a classe, e vocês vão perguntar, pedir para a pessoa mandar o vídeo explicando a LRP para vocês. O que que é LRP, gente? É o Programa de Recompensas por Fidelidade da Doterra. Então, sabe milhas que a gente viaja e ganha, né, de avião? Então, a Doterra faz isso com ponto. Então, todo produto que você compra na Doterra, né, tanto cliente quanto consultor, você ganha produto grátis, né? Você começa com 10% de retorno, né? Então, na sua primeira compra, você ganha 5 pontos por causa do frete que você paga. E aí você ganha 25% de desconto, né? Através do cadastro que você também ganhou, porque você comprou um dos kits que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Aí, se você faz 3 LRPs, né? Você compra, vamos supor que você quer 2 lavandas esse mês e um capim-limão, a lavanda de 15 ml, porque você quer dar lavanda para todo mundo, que foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Aí você vai comprar 2 lavandas que custa 24 pontos cada uma. E você vai comprar um capim-limão de 5 ml, que custa R$19, custa 4 pontos. Deu uma LRP de... Essa é a minha segunda compra. Então, deu uma LRP de 52 pontos, né? Porque o capim-limão tem 4 pontos e cada lavanda tem 24. Então, quanto que eu vou ganhar, gente? 52 pontos, eu vou ganhar 5 pontos, né? E eu vou ganhar mais 5 pelo meu frete. Toda vez que eu pago frete na Doterra, eu ganho 5 pontos. Quando eu resgato esses pontos, acumulei 50 pontos. Agora eu vou comprar um óleo para mim, vou resgatar, vou pegar de graça um óleo para mim. Peguei um sândalo havaiano esses dias, gente, 70 pontos. Ai, me senti tão rica, maravilhosa, plena, abundante. Peguei com pontos. A Doterra me deu um sândalo de R$300. Aí, gente, o que acontece? Ó, eu fiz tanta LRP na minha vida, né? Porque eu sou consultora há mais de um ano, que agora eu ganho 30 pontos de volta. Toda vez que eu pago 100 pontos, eu ganho 30. Então, eu ganho muito ponto, eu ganho muito óleo da Doterra. Além disso, todo mês eu faço pedido antes do dia 15. Então, eu ganho um óleo, tá? Então, a Doterra, assim, ela quer ensinar pra gente o quê? Gente, vocês merecem. Ela quer trabalhar o nosso merecimento e o nosso amor próprio. Então, ela conta pra gente que a gente vai ganhar óleo todo mês, só porque ela quer, só porque ela é abundante e plena, tá? Então, vocês procurem o consultor que convidou vocês para viver com autonomia, certo? Porque todos nós somos merecedores de viver com amor próprio e autonomia sobre a nossa própria saúde.
Então, gente, como que eu me torno cliente preferencial, né? Eu compro um kit de óleos, eu compro a minha farmácia natural, né? Como que eu compro minha farmácia natural? Eu pergunto para a pessoa que me convidou para a classe, né? Ela vai mostrar para mim quais são as melhores opções para mim, né? Você vai contar para a pessoa, ó, eu tenho insônia, eu tenho um fungo na unha que nunca mais sara, eu tenho queda de cabelo, porque assim, eu tô muito estressada, então até minha sobrancelha tá caindo. Eu tenho muita dor no quadril, e aí a pessoa vai te falar assim, não, meu amigo, então, melhor kit para você. Na verdade, o melhor kit para todo mundo, porque todos nós merecemos, é o kit completo, né? Por que que ele é o melhor kit, gente? Porque ele vem 21 óleos e porque eu vou ganhar o máximo de desconto que a doTERRA consegue dar na vida dela para alguém, né? Então, ele vai custar 400 pontos, né? Ele custaria 3 mil e poucos reais, mas ele sai por 2.384, né? Então, ele vem 21 óleos essenciais, ele vem um kit, né, completo. Ele vem a caixa de madeira, que é maravilhosa, que todo mundo merece uma caixinha de madeira. Vem óleo de coco, vem o difusor, que a gente fala que o cachorro é o melhor amigo do homem, mas eu acho que é o difusor. Depois do coletor, não, na verdade, agora empatou meus preferidos. Eu não sei se é o coletor menstrual ou o difusor pessoal, né, o difusor de aromas. Os dois preferidos da minha vida, meus melhores amigos da vida. Então, gente, ó, o que mais que vem? Vem o Citrus Bliss, que é um negócio que pensa na leveza dentro do vidro. É o Citrus Bliss, né? É maravilhoso. Vem Purify pra você limpar sua casa, um cheiro de citronela maravilhoso, para você poder jogar uma gotinha na privada, para você poder usar uma gota em 30 litros de água, né? Para você limpar sua casa e não botar um monte de toxina no chão, né? Com produto de limpeza. Então, assim, vem creme dental, gente. Creme dental da doTERRA durou 9 meses aqui em casa, o creme dental. E meu filho come creme dental, tá? Não tem flúor que destrói nossa glândula pineal, né? Pelo amor de Deus, a gente não merece isso, mas chega, né? De ficar enfiando câncer pra dentro. Condicionador, shampoo, né? O Terra Child Spray. Alguém quer falar alguma coisa? Toranja, né? O Deep Blue Rub, que é esse creme divo aqui, o do meu pai passando todo dia, ele durou mais de 6 meses. Eu vou até perguntar para ele, depois eu conto para vocês quanto tempo que durou. Toranja, o trem mais cheiroso do Brasil, que diminui a nossa vontade de comer doce, é uma delícia. Gente, fiz um drink com toranja, que eu me senti assim, pleníssima. Meu drink, na verdade, foi água com gás e óleo essencial, né? Então, assim, ficou muito gostoso. Amei. Fiz com toranja e laranja lima, para ficar mais docinho. Na verdade, devia ter feito com tangerina, né? Mas ok. Então, esse é o melhor kit, tá, gente? É o que mais vai sair desconto. Se você compra ele esse mês, porque você está vendo a minha cara, você vai ganhar um On Guard de 15 ml, que eu tô participando do Clube Diamante, que é um clube de incentivo a cadastramento, né? Na doTERRA. Você vai ganhar um On Guard de 15 ml, você vai ganhar uma Copaíba de 5 ml, tá? Só porque vocês estão vendo minha cara. E também vocês vão ganhar 100 pontos. Vocês têm noção do que é ganhar 100 pontos? Um kit básico é 120 pontos. Então, você vai poder esbanjar de comprar óleo se você fizer uma compra o mês que vem dos olhinhos que faltaram, né? Porque esse kit praticamente não falta nada. Mas tem muito óleo ainda, né, gente? A doTERRA, eu não sei quantos óleos ela tem. Eu sei que ela tem, em média, 300 produtos, tá? Vou descobrir quantos óleos essenciais nós temos para contar para vocês. Depois, você vai falar assim para mim, mas eu não tô com essa grana para investir na minha saúde neste momento, né? No meu bem-estar e na minha vida. Então, o segundo kit, que é um kit maravilhoso, perfeito, completo também, né? Não tão completo quanto o outro, mas é fantástico, que é o último mês que você vai pagar R$ 1.264 por ele, porque o mês que vem ele vai ser incorporado, vão ser incorporados outros óleos, e aí ele vai custar R$ 1.495. E tem também o difusor, que é o amor da nossa vida, né? O kit intermediário, ele tem 10 óleos, tá, gente? 10 óleos essenciais de 15 ml. Então, ele vai durar, em média, na sua casa, 1 ano, né? 1 ano, 11 meses, né? O outro kit, você vai ter produto para mais de 2 anos aí, né? 1 ano e meio, 2, tranquilo, né? Esse aqui vem óleos de 15 ml, né? Por isso que ele compensa tanto.
Porque o kit básico, né, ele vem em óleos. Esse daqui, gente, ele já sumiu, tá? Ele foi incorporado nesse para o mês que vem, ele já esgotou. Então, a gente tem só o kit Brasil, que vem 10 óleos essenciais de 5 ml. E por que que esse daqui compensa tanto, gente, o intermediário? Porque o difusor sozinho custa R$369, né? Então, você vai pagar um pouco mais que o dobro do valor do kit básico, que vem óleos de 5 ml. Então, ele vai durar 3 meses e meio a 4 meses na sua casa. E você vai receber pelo dobro, um pouco mais do dobro do preço, né? Do R$147 a mais que o dobro do preço, você vai ter o triplo de óleo e o difusor, tá? Que custa R$370. E esse mês você ganha, porque ele vale 200 pontos, você ganha o vetiver. Ah, você vai ganhar o vetiver também, tá? Se você comprar aquele kitzão que eu falei. É só em setembro, tá, gente? Então, você vai ganhar, se você comprar esse kit aqui, você vai ganhar o vetiver e uma copaíba de 5 ml, tá? Então, assim, não tem jeito de ser mais perfeito, né, gente? É impossível ser mais perfeito que isso. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando no chat. Beijo, lindeza! Vai lá. A gente tá finalizando já. E o próximo kit, gente, é o básico que eu falei para vocês, né? Que custa R$559. Esse é o último mês dele, é R$559. Que ele é uma farmácia natural completa, né? E vai durar uns quase 4 meses na sua casa. E por último, para quem quer muito difusor, ou trabalha com massagem, né? Ou tem umas dores aí, né? Cabulosas e quer conhecer o Balance, tem a terceira opção, né? A quarta opção, que é o Kit Aroma Touch, tá? Ele sai por R$843, você ganha e você compra, ganha o difusor e vem o óleo de coco, né? E 8 óleos essenciais de 5 ml. Né? Ele vem a laranja lima, ele vem o Balance, que é um sedativo maravilhoso, laranja lima para dar uma leveza, né, para trazer coragem para nossa vida. E os outros todos eu já falei deles. O Aroma Touch, ele é muito bom para circulação, tá? Então, para quem tem problema circulatório, ele é maravilhoso, né, para fazer massagem também. E aí vem o Deep Blue, lavanda, melaleuca, hortelã-pimenta e on guard para trabalhar a imunidade, certo? E, gente, é isso que a gente queria trazer para vocês hoje, tá? Com muito amor no coração, porque a gente realmente vivencia tudo isso que a gente falou para vocês. Então, eu queria deixar uma frase para vocês, que nem sempre a vida vai nos oferecer o caminho do jeito que a gente quer, mas ela sempre vai dar meios para a gente encontrar o nosso melhor caminho, né? Para a gente construir a nossa melhor estrada, certo? Então, é isso. Sigam a gente nas redes sociais, que a gente traz bastante conteúdo sobre óleos e sobre a vida real. Beijo, gente. Agradeço. Parabéns, viu? Ficou muito bom. Que bom, querido. Boa noite, gente. Obrigada. Foi maravilhosa. Que bom, amores. Gratidão, tá? Pela presença. Tchauzinho, Boa noite. obrigada. Boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Tá. Beijos. Sei lá.